Olá, minhas irmãs. Eu gostaria, em primeiro lugar, de externar minha gratidão a todos vocês pelo convite por participar deste mês de missões da nossa federação. Muito obrigado, é uma honra, é um privilégio estar aqui. Minhas irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 39 ao 42. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 39 ao 42. Eu irei ler e peço que as irmãs me acompanhem aí em suas casas, onde vocês estiverem, com a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João 4, do 39 ao 42. Assim diz a palavra de Deus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa de sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar, minhas irmãs? Soberano Deus e eterno Pai, é com muito temor e tremor no coração, que agora com a Tua palavra aberta eu peço a Ti, capacita-nos, ó Deus, na compreensão da Tua palavra, ó Pai. Somos privilegiados, ó Deus, por poder ouvir a Tua palavra, poder estudar, por poder ler, e sabemos que tudo, ó Deus, é conforme a Tua graça, a Tua misericórdia. Não merecemos nada, mas o Senhor nos concede. E que Teu Espírito venha nos conduzir neste momento. É que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Quantas desculpas não damos para as coisas da nossa vida, né? Veja bem, uma vez eu conversando com um amigo e convidando ele para ir lá em casa, né? E ele falando: não, Saulo, eu não vou porque é muito longe. Eu te busco. Não, Saulo, eu não vou porque está muito tarde o horário. Eu marco mais cedo. Não, Saulo, eu não vou porque a minha mãe não vai deixar. Aí ele falou assim, eu falei assim: não, então vou pedir a sua mãe. Ele: olha, Saulo, é o seguinte, eu não quero ir. Foi claro, foi objetivo, foi decidido. Eu não quero ir. Ou seja, ele estava dando muitas desculpas para visitar a minha pessoa. Ele estava dando muitas desculpas e no final era uma opinião que ele não queria ir. E nós somos assim muitas vezes. Nós damos desculpas para muitas coisas para simplesmente encobertar algo que nós não queremos fazer. Nós agora estamos diante de um texto que nós vamos ver algo semelhante a isso. Um contexto onde uma mulher poderia dar muitas desculpas para não assumir as responsabilidades, e ao invés disso ela encarou de frente a sua responsabilidade. Um texto muito desafiador, mas antes de falar sobre o nosso texto, precisamos entrar no contexto. Se você voltar um pouquinho antes na sua Bíblia, você vai ver lá em João 3, quando o apóstolo João começa a narrar o encontro de Jesus com Nicodemos. João tem muitas dessas características. Ele narra um encontro marcante de Jesus com algumas pessoas. É um encontro muito interessante, porque é um encontro que acontece de noite de Jesus com um fariseu, com um membro do Sinédrio, com uma pessoa muito importante. Mas agora, no capítulo 4, João vai narrar o encontro de Jesus com uma mulher, com um samaritano. E não somente uma samaritana, mas uma mulher samaritana. Ou seja, totalmente o oposto daquele primeiro encontro. E que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Isso aconteceu lá atrás, desde os tempos de reis. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. E no caso desta mulher, essa mulher não se dava bem nem mesmo com os samaritanos.
nem mesmo com os samaritanos. Ou seja, João vai narrar um encontro de Jesus com uma pessoa que era a mais desprezível possível. Desses dois encontros que nós vimos na Bíblia, tanto de João quanto da mulher samaritana, vale ressaltar que os dois precisavam ser salvos pelo mesmo caminho que é Cristo. Do melhor ao pior, sem Cristo não há esperança. Ele é o único caminho. Voltando ao encontro com a mulher, algumas características aqui que iremos ressaltar. Eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta no Evangelho de João, porque para entendermos melhor o nosso texto. No versículo 4, do capítulo 4, fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Isso é muito interessante porque havia 3 rotas para a Galileia, mas Jesus escolheu aquele que muitos judeus evitavam. Ou seja, foi um ato proposital de Jesus para encontrar com aquele povo samaritano. Jesus não faz nada por acaso. Jesus não é pego de surpresa. Ele sabe o que está fazendo e qual o propósito de suas ações. Ele é guiado por Deus para fazer a vontade do Pai. No verso 6, se os irmãos acompanharem comigo, diz que Jesus estava cansado e assentara junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta aqui é ao meio-dia. E aqui podemos ressaltar algo interessante, porque no versículo 7 diz: Nisto veio a mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Um rabino, como no caso de Jesus, não podia conversar com a mulher samaritana, muito menos pedir um favor. E não era comum uma mulher buscar água ao meio-dia. Muitos argumentam e defendem que esse fato dessa mulher estar buscando água ao meio-dia, se diz que ela levava por causa da sua fama, porque ninguém queria ter contato direto com essa mulher, ou seja, ela era desprezível. As mulheres buscavam água mais cedo, todas juntas, e ela ia sozinha. E por que ela era desprezada pelo seu próprio povo? Após o diálogo sobre a água da vida, acompanhe comigo a partir do versículo 16 ao 18, a mulher, a respeito da água da vida, ela quer a água da vida. Jesus se apresenta como aquele que tem a água da vida. Jesus fala assim: olha, vai buscar o teu marido. Ela diz: olha, eu não tenho marido. Jesus fala: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esses que agora tem não é seu marido. Isso disseste com verdade. Por isso que ela diz que não tem marido. A relação dela com esse 6º homem não é lícita. Ou seja, a mulher vivia uma vida totalmente depravada, ela não tinha uma boa reputação, não tinha dignidade, não tinha credibilidade, era desprezada pelo seu próprio povo. Para aquela sociedade, era horrível a mulher ser divorciada, por mais que alguns ainda aceitassem uma vez o divórcio por qualquer motivo. Mas ter mais de um marido já era considerado fora dos padrões. Agora imagine essa mulher que teve 5 maridos. 5 maridos. Jesus aqui se apresenta como a água da vida. Perceba que ele vai até a mulher. É ele que se revela a samaritana. Mas não existe conhecer Cristo e beber da sua água sem antes entendermos o quão pecadores nós somos. Por isso que Jesus revela o verdadeiro coração daquela mulher, a vida que ela levava. Um pregador certa vez disse, J.C. Riley, ele diz assim: ao menos que homens e mulheres sejam levados à consciência de sua pecaminosidade e de sua necessidade, nenhum bem poderá ser feito à sua alma até que o pecador veja a si mesmo como Deus o vê. Ele continuará sem nenhuma ajuda. Nenhum pecador desejará ter o remédio se não reconhecer que está doente. Ninguém está habilitado a ver a beleza de Cristo se não vê a própria feiura. Isto é o Evangelho. Cristo expõe as trevas do nosso coração.
Ele expôs as trevas do coração desta mulher, pois é isso que a luz faz. Ela expõe as trevas de nossos corações até que em nós a luz brilhe e então resplandeça. Ou seja, quando as trevas são dissipadas de nossas vidas, então a luz reina, mas aí essa luz não fica parada, ela ilumina o mundo. Aquele que foi liberto por Cristo, ele não pode ficar na escuridão e nem escondido. Ele logo quer manifestar a luz de Cristo. Ele quer falar de Cristo, ele é a luz, ele é sal dessa terra. Para pensarmos um pouco. Você que diz que foi liberto por Cristo, que é salvo e escolhido, o quanto você tem iluminado? O que tem te impedido de ser luz neste mundo e de anunciar o Evangelho? Se você realmente conhece a Cristo, não tem como você não querer falar de Cristo, porque é isso que acontece que o nosso texto fala. Agora nós vamos entrar nos nossos versículos do 39 ao 42 e iremos expor verso a verso diligentemente, com cuidado. Não irá ter tempo para explorar todos os detalhes do texto, né? Mas assim nós iremos fazer conforme o Senhor nos orientar, né? Acompanhe comigo o versículo 39 do capítulo 4. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me diz tanto quanto tenho feito. Olha que afirmação dessa mulher. Olha que afirmação do texto. Até alguns minutos atrás, ela era uma mulher terrível. E que todos queriam distância dela. Ninguém queria contato com essa mulher e muito menos ouvir o que ela tinha para dizer. Mas esse é o poder do Evangelho, meus irmãos. É o poder transformador. Ele pega uma mulher, o Senhor pega uma mulher totalmente morta em seus pecados, vivendo uma vida de trevas e faz dela uma missionária na sua própria cidade. Pois o que ela está fazendo aqui, o que é que ela está fazendo aqui, se não missão? Pois o ato de falar de Cristo para todas as pessoas, o ato de falar de Cristo para aquelas pessoas é uma resposta ao chamado de Jesus para todos os seus discípulos. Ela entendeu o Evangelho e não houve outra reação se não fosse anunciar a Cristo. Veja que fantástico que o texto diz. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, ou seja, em Cristo, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. As boas novas são isso, meus irmãos. As boas novas é isso. É tudo o que o Evangelho anuncia, tudo que tem no Evangelho a gente compartilha. Tudo que aquela mulher fosse falar para aqueles homens, meus irmãos. Pensa bem, olha que interessante. Se aquela mulher chegasse antes dela buscar algo e fosse falar com aqueles homens, ninguém iria dar crédito, ninguém iria ouvir, ninguém queria saber dela. Mas perceba que ela não foi com sua autoridade, ela não foi com o seu discurso eloquente, ela não foi nem mesmo com a sua fama, porque ela não tinha muito. Ela foi pela autoridade de Cristo e pelo poder do Espírito Santo que transforma corações. O texto também diz que uma das coisas que ela anunciava era em relação ao seu pecado. Olha só o que diz: ele me disse tudo quanto tenho feito. Não sabemos se todos os samaritanos conheciam a sua fama, mas é bem possível que era de conhecimento geral. Contudo, isso, para ela, foi um fator totalmente crucial. Agora eu te peço para você olhar para essa mulher. Olhe para esta mulher e veja o quanto a vida dela, a ação dela nos envergonha. Essa mulher está se mostrando muito mais disposta do que muitas pessoas, muitos daqueles que se dizem cristãos. Ela envergonha homens e mulheres, ela não está se envergonhando as mulheres aqui, ela está envergonhando homens também. Ela está envergonhando todos nós. Porque olha só, olha o que diz João 4, 28, 29 ao 30, logo perto aí, João 4, 28 ao 30, diz assim: quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Olha porque essa mulher foi uma grande missionária. Depois de Cristo se revelar como Messias, essa mulher largou o seu cântaro, é o que diz o texto. Ela largou o seu cântaro e foi à cidade falar com homens.
Ela não se fez de vítima da sociedade que estava sendo julgada, nem evidenciou quantos empecilhos ela tinha para falar de Cristo, porque ela tinha muitos, ela poderia falar. Olha, Jesus, eles me julgam, eu sou muito queimado ali, meu filme é muito queimado, eu não tenho boa fama, eu não sei falar, eu acabei de conhecer o Senhor. Ela não, ela simplesmente largou o que ela estava falando e foi falar de Cristo. Ela, olha, eu vou terminar de encher minha água, eu saí nesse sol ao meio-dia para buscar água e eu vou voltar sem esta água. Jesus não fez, perceba aqui que é muito interessante, porque Jesus não fez nenhum chamado explícito para ela. Ao contrário do que Jesus fez para muitos discípulos, para falar com aqueles homens. Mas ela entendeu que uma boa notícia deve ser compartilhada. É isso que devemos fazer quando recebemos as boas novas. Não devemos ficar calados. Devemos sempre falar, porque se Ele nos trouxe alegria, pode trazer alegria para muitas pessoas. Sabe qual era a chance, meus irmãos, desses homens? Perceba que fala homens daquela cidade. Ela não foi falar somente para mulheres, foi falar para todo mundo. Sabe qual era a chance dos homens ouvir essa mulher? Se fosse às 11 horas, às 10h30, um dia anterior, nenhuma chance. Mas perceba que ela vai rápido, ela vai falar o que Cristo fez por ela. Por isso que essa mulher, a atitude dela causa-nos vergonha, pois ela tinha todos os motivos para não pregar. Ela tinha todos os motivos para dar desculpas, mas mesmo assim foi. E perceba que ela anuncia e aponta para Cristo. Venha ver o que aquele homem me disse. E nós, meus irmãos, como eu disse no começo, quantas desculpas temos dado para não pregar o Evangelho? Tudo é uma desculpa para não se anunciar o Evangelho. Quantos empecilhos colocamos para não evangelizar? Perceba que o campo missionário dela não é em outro lugar longe, distante, em outro mundo, e ela teria que pegar barco e isso e aquilo. Não, perceba que o campo missionário dela era a sua própria cidade. Ela foi para onde ela pouco tempo atrás estava vivendo em trevas e ela foi levar a luz. Ela foi ser luz em sua vizinhança, em sua casa. Isso também é fazer missões. Lembra quando Jesus comissiona os seus discípulos e ele fala que eles seriam testemunhas, que o Espírito Santo ia vir, que eles seriam testemunhas tanto na Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Essa mulher foi missionária em Samaria. E assim é a missão de Deus. Deus comissiona as pessoas para cada lugar espalhado nessa terra, desde os lugares mais longe até a nossa vizinhança, até os lugares mais próximos. Perceba que ela não quer autoridade ou título eclesiástico, ela não quer ser pastora ou algo assim, ou ela não quer ter um cargo entre os discípulos para anunciar as boas novas, pois ela, pelo poder do Espírito Santo, sabe que a autoridade está em Cristo. O Salvador é Cristo. Nosso papel é falar e evangelizar e anunciar. Essa mulher saiu de casa morta em seus pecados para buscar água para beber, mas a verdadeira água foi ao encontro dela. Ela saiu de lá com um cântaro vazio, mas com seu coração cheio de Deus, com seu coração transbordando da água da vida. E essa água transborda ao ponto de jorrar, espalhar para as outras pessoas. Ela foi levar a verdadeira água para aqueles homens. Essa é a grandeza do Evangelho. Um Evangelho que faz uma pessoa terrível largar tudo para anunciar as boas novas. Esse é o poder que transformou nossa vida. Essa é uma mulher que nos envergonha. Quantas pessoas Jesus chamou e deram desculpas para não seguir a Cristo? Quem não se lembra do jovem que falou, não, deixa eu enterrar meus pais para te seguir? Ou daqueles que não quis largar as suas riquezas? Ou alguns falaram, não, depois eu vou fazer, depois eu vou ouvir essa mensagem. Mas ela foi algo no momento exato, quando ela reconheceu que Cristo era a fonte da água da vida, e aquela água jorrou, aquela fonte transbordou em seu coração, então ela levou aquela água. Novamente eu pergunto, quais são as nossas dificuldades para anunciar a mensagem do Evangelho? Quais têm sido as nossas desculpas? Porque é desculpas para anunciar o Evangelho. Cristo é a fonte da água da vida. E a pergunta é, ele é a fonte
da seu coração, Ele é a água da vida viva de sua vida. E se Ele é a água viva de sua vida, por que você não tem levado essa água? Não é você que vai fazer a obra. É o Senhor e o poder do Espírito. Você foi chamado para fazer a missão que é de Cristo. Não tenha medo nem receio. Olhe para fora e veja a grande seara te esperando. Lembre-se quando Jesus encontrou o gadareno e ele, depois que ele libertou o gadareno endemoniado, as pessoas expulsaram Jesus e o gadareno queria ir com Jesus. E então Jesus fala: não, você vai ficar aqui, pregue para a sua casa, evangelize, conte o que Deus tem feito nas suas vidas. Meus irmãos, quantas desculpas aquele homem gadareno poderia ter dado. Olha, Jesus, ninguém vai me ouvir, eu já causei muitos problemas, eu tenho dificuldade, eu estava preso, amarrado, e eu causei muitos escândalos, ninguém vai me ouvir. Não, aquele homem foi e pregou o evangelho para a sua casa, para a sua cidade. Ele foi enviado por Cristo. Entende agora o que é missões, o que é fazer missão. Seu campo missionário pode ser do outro lado do mundo, mas também pode ser a sua casa, seu bairro, seu vizinho. Por isso que tanto o gadareno quanto a mulher samaritana nos envergonha. Porque nós muitas vezes contamos o nosso testemunho, que nós somos libertos, que nós servimos, que nós agora somos servos de Cristo, mas nós não contamos o quanto nós temos feito. Nós não contribuímos com a obra missionária, nós não evangelizamos. Contamos que fomos libertos. Contamos que Cristo é o nosso Senhor. Mas e quanto ao evangelismo? E quanto à ação destes homens que foram libertos e Cristo se tornou o Senhor, mas não há outra reação a não ser pregar o evangelho. A não ser pregar o evangelho. Deus não nos chamou, meus irmãos, para que nós venhamos ficar em um grupo fechado. Ele nos chamou para nós irmos para fora. Veja bem a sua vida. Examine a si mesmo. Você que é muito tempo cristão, como tem sido a sua vida de evangelização? Como tem sido a sua vida de evangelização? Porque você acha... Por quê? Você acha que tem ouvido tantos sermões ao longo de sua vida para guardar para você mesmo? Não. Não, nós não somos egoístas a este ponto. Essa mulher podia pensar: olha, eu não vou falar para aqueles homens, porque aqueles homens me julgaram a vida inteira. Eu não vou falar. Mas ela foi e falou. O texto continua dizendo, no versículo 40, muitos samaritanos pediam para ter com Jesus. Olha para você ver que belo. Isso é uma expressão de pessoas que foram convertidas, porque os homens amam as trevas, os homens detestam a Cristo, os homens perseguem a Cristo, mas aqueles homens falam: Jesus, permanece conosco. Eles foram salvos quando eles foram convertidos. Olha que belo testemunho. Quem quer a Cristo, meus irmãos, se não for pelo poder do Espírito Santo, ninguém quer o Senhor. Perceba que essa mulher mostra o caminho. O testemunho dela é válido, mas no final o centro é Cristo e não o homem. Então o texto continua no 41, muitos outros creram nele por causa de sua palavra. Mas olha o que diz o 42, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Esse é o Evangelho. As pessoas não são salvas pela nossa própria mensagem, mas sim pela palavra de Cristo, ou seja, pela palavra de Deus. Elas não são salvas porque ouvem bons pregadores, porque quantas pessoas ouvem bons pregadores e se perdem? Elas não são salvas porque ouvem bons sermões, porque quantas pessoas ouvem bons sermões e se perdem? Elas são salvas pelo poder do Evangelho. Esse versículo 42 quer dizer assim: mulher, nós te ouvimos. Nós ouvimos o que você nos disse, mas nós somos salvos por Cristo. Não há glória para o homem. A glória é totalmente para Deus. A mensagem é do Senhor, o poder é do Senhor, a água vem do Senhor, a transformação vem do Senhor. Nós somos apenas vasos em suas mãos. A glória é de Deus. É isso que diz o versículo 42, é isso que ele está querendo dizer. Aponta totalmente para Jesus como o Salvador do mundo. O mesmo Deus que no João 3,16 diz: ele veio para salvar. Ele amou o mundo de tal maneira, é o Deus que está mostrando na prática aqui.
Eu vejo, meus irmãos, muitas pessoas se vangloriando porque elas fazem isso, fazem aquilo e elas obtêm respostas, elas evangelizam, pessoas convertem, elas oram, coisas acontecem. Meus irmãos, não se orgulhem disso, pois isso é graça. Se você evangelizar hoje e o Senhor converter alguém, isso é graça. Porque nem isso você era digno. Mas o Senhor te concedeu esse privilégio. Ajoelhe-se, põe a boca no pó e se humilhe e fala: bendito seja o Senhor que foi propício a mim, pecador, de tamanho privilégio. É graça. Não se vanglorie disso, porque a glória é somente de Deus. Nós temos é que agradecer quando o Senhor nos concede essas dádivas. Nós temos que agradecer. Se a pessoa se converteu, meu irmão, é porque Deus te quis usar como instrumento para isso, para o louvor da sua glória. Louve ao Senhor porque Ele foi misericordioso e nos confiou essa grande tarefa. A glória sempre é de Deus. Concluindo, meus irmãos, o que te impede de fazer missões no ato de falar? Às vezes as pessoas pensam que pelo fato delas estarem contribuindo nas missões, em missões e orando, ela não precisa evangelizar. Às vezes as pessoas pensam isso. Mas pense só se fosse ao contrário. Se você encontra um missionário no campo, ele diz: olha, eu não oro por missões e nem contribuo porque eu já evangelizo, eu faço a minha parte. Você iria se escandalizar. Agora, por que você não se escandaliza quando uma pessoa contribui com missões, ora por missões, mas não evangeliza? Não prega o evangelho? Precisamos também fazer tudo isso. Assim como o missionário no campo, ele precisa orar por missões, ele também precisa contribuir por missões. Ele precisa evangelizar. Nós também, em nosso ambiente, em nosso estado, de acordo com a nossa vida. Nós temos também que contribuir com missões, orar por missões, mas também temos que pregar, que evangelizar. Vimos uma mulher que saiu totalmente morta em seus pecados da cidade para pegar água, e assim como todos os dias ela sempre fazia, mas teve um encontro com Jesus que mudou sua vida radicalmente. Essa mulher passa então de excluída para os homens, mas agora aceita no reino de Deus por meio da graça. Não duvide do poder do evangelho. Ele pode transformar a pior pessoa possível. Para você, muitas conversões pode ser impossível, mas para Deus é possível. Creia no poder do evangelho. O Senhor chama assassinos, como o apóstolo Paulo, perseguidores, para ser grandes pregadores. Ele pode fazer isso com aquele que você mais duvida, porque é impossível para você, mas para o Senhor nada é impossível. Também vimos sobre uma mulher que recebeu a água da vida e largou tudo. Ela não usou a circunstância, ela não deu desculpa, ela não usou seu passado, a sua fama, nem o seu contexto. Ela foi levar a água da vida para aquelas pessoas. Ela foi ser luz na própria cidade. Perceba que ela não sabia se as pessoas iriam converter ou não, mas mesmo assim ela foi. Faça como essa mulher. Se você for homem, faça como essa mulher. Se você for criança, faça como essa mulher, porque ela foi um exemplo. Se você for mulher, se você é mulher, faça como esta mulher. Ela foi um exemplo. Pregue o evangelho, esqueça as circunstâncias, ou faça da circunstância o seu campo missionário. Se for um supermercado, se for uma padaria, um hospital, um táxi, um ônibus ou qualquer lugar, é um lugar que Deus está te enviando para você anunciar as boas novas. É um lugar para anunciar o evangelho. Quem vai converter, meus irmãos, é o Senhor. A palavra é dele. A autoridade é dele. Confie em seu Deus. Pregar o evangelho é testemunhar o que Deus fez e tem feito em sua vida. E como isso está firmado nas Escrituras. Lembre-se de viver uma vida de testemunho cristão, em santidade, integridade, com oração e piedade. Sempre orando e vivendo uma vida intencionalmente para a glória de Deus. Ou seja, quando você sair de casa, quando você acordar, abrir os olhos, você tem que já viver para a glória de Deus. Porque este é o fim supremo de todo homem. Uma vida que você sempre glorifica a Deus em todas as coisas. Uma vida que você sai e você anuncia o nome de Jesus até que Ele volte e nos chame para junto dele. Essa é a nossa missão. Anunciar as boas novas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.
e tenha misericórdia de nós e nos capacite para a sua obra missionária. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por este momento. Que o Senhor, ó Pai, possa conduzir a tua palavra em nossos corações e ter misericórdia de nós, ser propício a nós, pecadores. E nos ajude, ó Deus, nessa grande missão ao qual o Senhor nos chamou, nos vocacionou, assim como esta mulher foi e anunciou as boas novas, ó Deus. O Senhor também nos chamou para anunciar. Que o teu Santo Espírito venha nos guiar para evangelizarmos. Cuide, ó Deus, dos nossos missionários. Nós também somos missionários. Cuide de nós e nos capacite, nos sustente. É que eu oro e te agradeço, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude nesta grande missão.